Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gotímetro, nosso antirracismo de todo dia. Chegamos na segunda edição do nosso projeto e eu sou a Mônica Margarido, uma mulher preta. Eu tenho cabelos curtos, encaracolados, olhos castanhos e eu uso óculos. Oi, eu sou Cléo Cavalcante, eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho cabelos e olhos castanhos. Como a Mônica falou, a gente está na segunda edição do Gotímetro, que é uma coisa muito boa, é sinônimo de que o primeiro conseguiu alcançar lugares além do que a gente esperava, e a gente conta ainda com esse apoio para que ele floresça, frutifique. Agora, a parte ruim é que se a gente está numa segunda temporada, é porque a gente precisa continuar falando sobre isso. Tem muito para ser falado ainda. A diferença entre um e outro é que no primeiro ficou entre nós a conversa, com a gente compartilhando as coisas, as situações de racismo, né? Sim. Duas mulheres negras vivem em todos os âmbitos, familiar, escolar, cultural. E agora a gente pôde ampliar essa fala e essa escuta também, porque também a gente vai escutar 5 mulheres, 5 artistas, que também vão dar os seus pontos de vista, porque tem várias camadas, né? Infelizmente, é muito refinado o racismo, então a gente precisa também ouvir essas outras mulheres. Então, pensando nisso, Loara Gonçalves, seja bem-vinda ao nosso time, à nossa gira, à nossa roda. Oi, aqui Loara Gonçalves, agradeço o convite, uma satisfação imensa estar aqui trocando uma ideia com vocês, parabéns pelo projeto e muito obrigada pelo convite mais uma vez, estou muito honrada de estar aqui. É muito bom ter você com a gente também, Lara, e a gente quer compartilhar isso cada vez com mais mulheres, né? A gente já falou bastante sobre nós aqui na primeira edição, e a gente quer saber quem é a Loara Gonçalves, o que você faz, o que você tem feito, quais são os projetos. Bom, eu sou atriz, né? Meu primeiro viés artístico, sou diretora, dramaturga, produtora, videomaker. O que você falar eu faço. Vai, fala alguma coisa aí. Não, tô brincando. Joga nas 11, né? Aquele corre pra viver de arte, né? Que vocês estão ligados. Sim. A gente quer saber de você, enquanto uma mulher preta, quais são as dificuldades que você enfrenta no mercado de trabalho? Eu acho que as dificuldades elas são diárias, né? Fazem parte do nosso cotidiano, desde que a gente acorda tem que ter que encarar a sociedade, mas no âmbito de trabalho mesmo é terem espaços e empresas com iniciativas afirmativas que queiram nos acolher e estejam dispostas a entender que nós somos capacitados, que nós temos formação, que a gente está desempenhando um trabalho no qual a gente tem embasamento, qual a gente tem vivência, bagagem, né? Então isso é muito difícil a gente comprovar que a gente tem qualificação e que a gente tem conhecimento suficiente para ocupar esses lugares. Então esse já começa aí o grande embate, né? Sim. Me diz uma coisa, Loa. Eu vou vendo que você estava falando assim, e aí eu fico pensando, passando por algumas coisas e situações que eu sei que elas não estão no meu domínio, né? Eu entendo, por exemplo, que para uma mulher preta, pensando em artes, porque é o que a gente exerce, nem sempre talento é suficiente, né? Tem outras questões que envolvem você chegar em determinados lugares, locais de trabalho. E aí, às vezes, o meu lado, a minha criança interior ficava pensando assim, se eu tivesse um superpoder, que eu pudesse equalizar tudo, para que a gente pudesse ter mais privilégios, para que a gente pudesse, pelo menos, competir em pé de igualdade. O que eu poderia fazer? A minha criança interior fica perguntando isso. E como falar sobre a negritude já é um lugar, assim, por si só, muito pesado, a minha proposta agora é a gente pensar nessa criança, acolher essa criança interior da gente, e aí eu te pergunto, sua criança interior, se você tivesse um grande poder, o que faria para trazer mais qualidade de vida para as mulheres pretas, para as artistas pretas, para que a gente tivesse um pouco mais de igualdade e ferramenta para estar em pé da mesma competição, né? O que a sua criança interior faria nesse lugar? Eu acho que a minha criança ia fazer um resgate da ancestralidade, da matriz, dos conhecimentos que não estão nos livros, não estão nas apostilas, que não são pauta nas escolas,
trazer essa matriz, essa cultura ancestral, né, que foi perdida com o tempo, enfim, por N questões, principalmente o preconceito com o que vem de matriz, colocaria as pretas e os pretos velhos no topo, assim, para serem reconhecidos com suas coroas que foram roubadas, para que a gente pudesse disseminar essa linguagem do axé, né, dessa cultura, desse povo de resistência, mas que tem, assim, uma grande cultura mesmo de ancestralidade, seja de ervas, seja de rituais, seja de oração, essa cultura do axé. Acho que para pelo menos dar uma humanizada nesses corações e não esquecer de onde que a gente veio, porque eu acho que a gente está aqui hoje, mas muita gente já carpiu para que a gente pudesse ocupar. Então essa igualdade envolveria colocar a gente no lugar que nos foi tirado, sabe? Que é o topo, que é no centro, que é cuidando, se organizando enquanto sociedade, enquanto povo, enquanto cultura. Acho que no mundo ideal dessa criança teria que existir esses ancestrais, esses pretos e essas pretas velhas, acolhendo como só eles acolhem e também mostrando o mundo com um outro olhar muito mais genuíno, muito mais doce até com relação ao que a gente vive. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou à luta, eu vou resistir, eu vou lutar para que pretinhas e pretinhos não precisem passar por isso com dificuldade, né? Eu vou me inserir para que, através do teatro que eu faço e dos mecanismos e as ferramentas que eu tenho de comunicação, sirvam para que pelo menos eu possa ou empoderar, ou fazer com que alguém também se aceite, ou que alguém acredite que possa ser um artista ou uma artista, enfim. Então envolve vários fatores, inclusive no Negro Não Nego, que é o espetáculo que eu participo, que eu sou diretora, atriz, e enfim, a gente sempre busca trazer vivências pessoais para as narrativas de dentro do espetáculo. E eu trouxe essa questão. Tanto é que no meu texto eu falo que eu sou a menina que nasceu sem cor, que por muito tempo eu fui a mulata, a mestiça, a exótica, a café com leite, que são os termos que a gente ouve, até um dia me chamarem de negra e eu me reconhecer como negra. Então é você se olhar no espelho e você entender que você é uma mulher negra, né? E que essa é a sua origem, que essas são as suas lutas, que essas são as conquistas, entender o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é a sociedade, o lado bom é a cultura, é tudo que a gente tem aí, que a gente herdou do nosso povo, né? Eu acho que é isso, foi uma descoberta. Sim, ao longo dos episódios da primeira edição, a Cléo e eu, a gente veio compartilhando situações de racismo, né, que a gente vivenciou, né, e que a gente não reconheceu por muito tempo, e quando a gente também se descobriu mulheres negras, a gente começaram a cair muitas fichas. É póstumo, né? Isso. Às vezes a gente tá lá escovando o dente e aquilo foi racismo. Mas não existia a palavra, né? Não fala, quer dizer, a palavra sempre houve. Mas a gente vinha de um contexto que nosso país não é racista. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Né? E aí a visão que a gente tinha, por exemplo, assim, do norte da América era, não, mas eles são muito exagerados. E eles estavam bem à frente da gente nesse lugar, porque já se falava sobre. E era uma coisa não velada, que é o que a gente vive aqui, que é essa coisa velada. Que é o olhar estranho, que é o comportamento, que é você passar a compreender que o racismo ele não está pautado só da maneira como eu trato com você, ou eu te xingo pejorativamente. Ele está pautado no comportamento, ele tá pautado num olhar, ele está pautado numa piadinha, nas né? sutilidades mesmo. Exatamente. E assim, aí pensando nisso, né, das coisas que a gente vivenciou, ainda não tinha essa leitura, esse letramento de que, para identificar, isso é racismo, né? Como agora a gente consegue ter esse refino de entender. Existe alguma coisa, deve existir várias, óbvio, né? Porque racismo é todo dia, infelizmente. Se a gente não sofreu, é porque não saímos de casa ainda. Então eu sei que várias coisas assim perpassam. E quando a gente pensa nisso, é toda uma curva que se faz. E que às vezes nunca é fácil, na verdade, não é às vezes, é que nunca é fácil. Mas tem alguma coisa, por exemplo, que você gostaria de compartilhar? Porque talvez você acredite que seja bom que outra pessoa que tenha passado por algo parecido ouça. Tem alguma coisa que você
que doeu tanto que até hoje é difícil de pensar ou de lembrar? Olha, vou te falar que tem alguns episódios. Eu lembro da minha jornada artística, né? Eu tava lá, já tinha o quê? Meus, pelo menos 14 anos de teatro. Tava dando aula numa instituição particular, onde obviamente eu era a única arte educadora negra, né? Representante ali da instituição. Começando nessa instituição, aí primeiro dia de aula, estava eu lá com toda a minha boa vontade, o meu sorriso, meu primeiro dia, vamos entender como vai ser isso daqui, animada, aguardando os alunos na porta de entrada, recebendo. E aí começou a acontecer uma coisa, uma movimentação que eram os pais descendo dos seus carros para irem até a secretaria. Aí eu ouvia ali de fora as pessoas, mas quem que é essa pessoa que está ali na porta? Aí eu ouvia, ela é a professora. E uma certa indignação, mas ela é a professora? Mas ela não é muito nova? Sabe, usando de artimanhas para não dizer, tá, mas ela é uma mulher negra. Meus filhos estão seguros com essa mulher? É quase como se fosse isso. Eu lembro de ouvir aquilo e ficar chateada, mas pensar, qual é o meu propósito aqui? É a arte, é transformar. E aí eu lembro que acabou a aula, eu fui lá na coordenação, eu perguntei, tá, vai ter um encontro com os pais? Não, vamos ter uma reunião com os pais. Eu lembro que eu anotei essa reunião na minha agenda e eu fiquei dali pra frente todos os dias pensando, esse é o dia. E com uma leve ansiedade assim, mas ansiosa para poder olhar nos olhos daqueles pais e, abre aspas, tranquilizá-los com relação a mim. Quem sou eu? Se você não me conhece, você vai me conhecer. Prazer, Laura Gonçalves, arte educadora, formada aqui, estudei aqui, fiz tal oficina, dei palestra, dei oficina, saí para fora do estado, entende? Porque às vezes a gente precisa mostrar o nosso leque para as pessoas entenderem que a gente é gabaritada a fazer alguma coisa. Então isso foi uma coisa que me pegou e que fez com que quando eu chegasse nas outras instituições, eu já chegasse neste lugar de conversa. Então, que essa coisa que a vida em sociedade também nos gera, né? A gente vai criando uma couraça, vai criando uma coisa, e embora tenha essa couraça, as pessoas ainda conseguem nos atravessar, que me leva a uma outra memória. De quando eu estava realizando um projeto artístico que era assim, nossa, uma grande promessa, coloquei tudo que eu tinha ali, minha fé, meu axé, minha arte, e fiquei muito feliz em poder contratar profissionais pretos e que eu admirava para trabalharem junto comigo. E aí, enfim, uma produção que não se importou sobre momento algum com aqueles corpos que estavam ali disponíveis a fazer arte, e me senti desrespeitada em vários momentos, desde tipo eu me questionar se eu estava habilitada para fazer esse tipo de coisa, se eu estava sabendo conduzir aquele elenco, se eu estava tendo maturidade para lidar diante daquela situação. Então foi me gerando tanta pressão que eu fui ficando frustrada, fui perdendo o meu brilho, fui começando a questionar se eu estava no lugar certo. Em algum momento eu até parei para pensar, eu acho que está na hora de eu parar com o teatro. Então assim, para você ver a gravidade de como as pessoas podem atravessar a nossa vida. E se eu não tivesse essas forças pretas me ajudando, me dando suporte naquele momento, mais um branco teria vencido a batalha pelo cansaço que me gerou. E chega uma idade, chega um tempo que você tá cansada de chegar nos lugares e ter que falar, olha, eu sou fulana, trabalho com teatro, tenho isso, ter que ficar se apresentando, porque tipo assim, se eu estou lá ocupando esse lugar, é porque eu o conquistei. E isso deveria ser uma coisa que estivesse intrínseca quando você entra num lugar. Então isso é uma das dificuldades, sabe? Fora, dentre outras, milhares de memórias que eu me lembro de situações em que o racismo chegou a me tirar o brilho, porque é aquela coisa, né? A gente vai se nutrindo na vida, não, a gente estuda sobre como, né, se portar, mas você tá diante de uma cena de racismo e eu Luara, não sei como que eu vou reagir. Porque já tiveram ocasiões que eu fui peitar, e tiveram situações que eu simplesmente consegui chorar. Entende? Então esse desconforto é até uma coisa que eu tô tentando trabalhar dentro de mim para que seja, se está me gerando desconforto, eu também vou gerar desconforto. Eu não preciso levar isso para minha casa. Então a gente vai criando também mecanismos para sobreviver. E isso é muito triste. Sim. Porque é o tempo inteiro um estado de alerta que deixa a nossa paz de lado. Então é isso, a gente vai driblando as coisas, mas infelizmente ficam, né, as cicatrizes dessas memórias que a gente tem que ter, infelizmente, porque a gente acaba passando por esses episódios, e o que é mais triste ainda é pensar que
isso pode acontecer com outras pessoas, né? E aí, se eu me silenciar, será que vou continuar fazendo isso? Mas se eu me manifestar, eu vou cair no lugar da negra agressiva. Então a gente sempre tá numa sinuca de bico e tentando entender como a gente vai performar isso da melhor forma. E isso é extremamente desgastante, né? E infelizmente são pautas que a gente ainda tem que estar falando, né? E é isso, né? São marcas que ficam e a gente que lute para dançar conforme a música. E é aquela pergunta, né? Se a dança for valsa e eu quiser dançar machixe, como que a gente faz? Às vezes a gente tá cansado de só dar o play e o rec na mesma música. E se eu quiser o meu funk? Se eu quiser o meu blues? Né? Então são lugares que a gente, infelizmente, vive numa sociedade que a gente tem que estar se questionando o tempo inteiro e tem que estar também mantendo a nossa sanidade mental no meio de tudo isso. Mas daí já são outras camadas, né? Sim, inúmeras camadas. A verdade é que a gente nunca está preparado para o racismo. E o racista está se reinventando a cada dia, né? Então, assim... É muito curioso de pensar, assim, que escutando tudo isso, né? Eu entendo exatamente. Eu, por exemplo, quando me descobri negra, eu acho que eu entrei em afrosurto. E eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia, e tudo que eu tinha construído até ali era uma mentira, era uma sensação da minha vida inteira ter sido roubada de mim. O meu filho tem a pele branca, eu olhava para a pele do meu filho e aquilo não fazia o menor sentido. Eu sabia que ele era meu filho porque eu participei do parto. E era uma sensação de ter sido roubada. Eu acho que roubada não é uma palavra nem que consiga quantificar o que é. Acho que talvez quem sofreu de amnésia por algum tipo de acidente, talvez seja essa mesma sensação. E conviver com essa sensação do... Você tá me olhando por quê? Porque você me achou bonita? Porque você gostou desse cabelo? É porque você acha que eu não tô aqui? Isso, que não deveria estar aqui ocupando esses lugares. Isso é enlouquecedor. Nenhum ser humano deveria passar por esse tipo de sensação em nenhum lugar. Ninguém deve ter medo de entrar numa porcaria de uma porta giratória de banco e com medo daquela porcaria apitar. Porque a gente sabe que aquele mecanismo tem uma cor certa, né? A gente sabe que o sistema foi feito para barrar determinadas pessoas. E aí eu ficava questionando, mas será que é mesmo? Será que não é um ser humano ruim? Que eu encontrei essa semana, por exemplo, eu encontrei no mercado? Não, não é. Existe uma construção cultural que ela é tão forte, que ela é tão, embora seja invisível, que eu acho que as pessoas elas vão num bolo e quando você aponta e diz, você está sendo racista comigo, a pessoa diz, claro que não. Eu queria que as pessoas do outro lado, né, que as pessoas não negras, elas pudessem passar pelo mesmo cair de ficha que uma pessoa preta passa. Que é do dia pra noite, que ela olha e entende, sabe? Fala, todo lado tem um outro lado, certo? Então eu acho que, em contraponto a isso que a gente trouxe, a ideia também é trazer assim, depois de se descobrir uma mulher negra, o que mais te encheu de orgulho na sua trajetória? Que você conquistou e que você disse, eu conquistei isso porque eu me reconheço uma mulher preta. Eu acho que é uma segurança e uma validação que a gente tem individual, né? Porque até então eu não conseguia me achar bonita. É aquela coisa, né? Os meninos estão afim das meninas. Bem aquela fase difícil e ninguém nunca fica afim de você. Aí você começa a pensar, pô, eu tenho um problema. Eu sou feia, a tua autoestima ela não existe, e aí você aceita qualquer elogio porque você não tem nada. Então eu acho que a partir do momento que eu me olhei nesse espelho e eu falei, você é isso, e foram várias vezes se olhando para entender cada detalhe que me compõe, eu acho que eu posso dizer que hoje em dia eu sei que eu sou uma mulher inteligente, eu sei que eu sou uma mulher competente, eu sei que diante de todas as adversidades eu não desisti. E isso conta muito, porque eu sei que muitas pessoas pararam no meio do caminho, porque é difícil você continuar quando você percebe que é tão só essa caminhada. Embora você tenha muitas pessoas que também estão ali, muitas vão ficando pelo caminho. E é também por essas que ficaram no caminho que eu penso em não desistir. Então eu criei uma resistência, eu criei um poder, eu consegui
redimensionar muitas coisas que estavam ao meu redor, sabe? E até aquela coisa de muitos lugares que eu saía porque eu sentia que eu não era bem-vinda, hoje em dia eu não saio. Pelo contrário, eu consigo ter sanidade e força para saber que a minha presença, mesmo que silenciosa em alguns lugares, ela representa alguma coisa. Então eu acho que eu ganhei força, eu ganhei poder, é uma coisa simples, ó, é um detalhe. Eu sempre alisei meu cabelo, até meus 20 e tantos anos. Mas o dia que eu parei de alisar foi assim pra mim um grande, sabe, fechei este círculo aqui. Porque o meu cabelo sempre foi meu manto, sabe? Tipo, é ele liso, é ele assim. Então o dia que eu vi ele, primeiro eu teve um susto. Porque sabe, você fala, quando você vai ao salão, você corta o cabelo e você não tá acostumado com corte? Foi isso, uma vida inteira sem se ver. E aí quando eu vi, pô, essa é a minha curvatura. Esse é o meu cabelo. Então fui descobrindo penteados, fui descobrindo, né, maquiagens, fui descobrindo a coisa do tom da pele, porque por muito tempo também eu usava uma maquiagem que, pela falta de instrução das próprias pessoas que vendiam, me davam tons que não eram. Então é aquela coisa, mistura um tom no outro, mas é a gente ir se entendendo mesmo. Aí eu também passei a querer pesquisar mais sobre a minha cultura. Então as músicas que eu consumo hoje em dia, os artistas, os autores, o que eu consumo hoje em dia é de pessoas negras. Porque eu sei qual que é o corre para chegar até ali. Então é sobre isso, é passar a consumir mais das pessoas que são como eu, que me representam, sabe? Tentar dar mais voz a essas pessoas de alguma forma, seja consumindo, pagando para ter isso, ocupando lugares e sabendo que se estou ocupando esses lugares é porque eu também tenho o meu lugar de fala ali, então valorizando cada vez mais o lugar de fala. Hoje em dia, se eu tenho que entrar numa instituição onde eu sou a única mulher preta, eu sei me portar, porque eu sei me comunicar. Então, essas vivências, né, ensinaram tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim, sabe? E eu também deixei de romantizar muita coisa. Porque eu era de romantizar, sabe aquela coisa de não é isso, não tá sendo esse olhar, foi só um equívoco. Chega, não é equívoco. As pessoas cometem maldades, as pessoas, elas nem sempre vão entender o que a gente passa, na maioria das vezes. Então é isso, poder passar esse entendimento e se entender. São coisas que realmente acontecem quando acontece essa mudança. E eu sinto que a partir do momento que eu me reconheci, que eu me aceitei, eu acho que a minha confiança no que eu sou, aonde eu posso chegar, e até a questão de sonhar. Eu tô conseguindo sonhar. Eu sonho com lugares inalcançáveis, mas já que é sonho, por que não sonhar com coisas inalcançáveis? E quando a gente é criança e é uma pessoa preta, a gente fala, não vou sonhar muito porque a realidade pra mim vai até aqui. Mas hoje em dia eu posso dizer que eu sonho. Sonho com a minha casa própria, sonho com o meu teatro me dando frutos, sonho com, sabe, com uma formação de pessoas. Enfim, eu sonho que a arte pode acontecer e que ela pode transformar. Então só o fato de uma mulher preta dizer que sonha, isso é um grande movimento, né? Cara, isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Que todas as mulheres pretas que estejam te ouvindo agora nesse momento, as pequenininhas, as que achavam que não podiam ir passar desse lugar, que elas te ouçam agora e que isso faça eco dentro delas e que reverberem. Você falou uma coisa que é muito linda, que todas nós, mulheres pretas, possamos continuar sonhando, porque uma mulher preta continuar sonhando é realmente revolucionário. E realizando, né? Porque você também tem realizado muito, acho que é muito importante, assim, a tua trajetória. A gente está muito feliz de você ter compartilhado com a gente. E a gente torce muito por você. A gente trouxe você aqui porque a gente tem muito para compartilhar. Eu descobri na primeira edição que eu não conhecia a Cleo, que eu sabia tanto dela, mas eu não sabia quase nada. Daí ela começou a me contar coisas assim, foi tão gostoso eu poder saber mais sobre ela, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente sabe, né, mas... Você vê até a página 2. Isso, e daí quando a pessoa se abre, quando ela fica assim na tua frente, né, assim, e ela se abre e fala mesmo, e ela sabe que ela pode confiar para falar com você, porque você vai entender o que ela tá falando. Isso é muito bom, assim, muito gostoso. Obrigada por essa troca. Eu que agradeço estar aqui com mulheres que eu admiro, falando sobre nossas vivências.
nos aproximando, né? Criando essa rede de força, de apoio. Isso que vocês estão fazendo também é muito importante, que muitas pessoas se sintam encorajadas para tomar em frente a projetos e sonharem, né? Que é isso vocês sonharam um dia e tá aqui sendo concretizado, e isso é um ganho pra gente, pra nossa comunidade, de verdade. Axé! Axé!